sábados, 11h30. Não é 23h30. 11h30, nós estamos na Bandeirantes com o programa Celeste Maria Recebe, tudo do seu jeitinho. Problema no seu bairro? Entre em contato com a nossa produção, 3154-2331. Nós vamos correr atrás do seu prejuízo. Combinado? Eu, você e toda a minha produção. Bom, vocês pediram que queriam escutar um psiquiatra. E eu fui buscar um dos melhores. Ele é referência no que concerne à psiquiatria. É um nome de peso. Dr. Rafael Bernison. Dr. Rafael, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Celeste Maria. Muito obrigado pelo convite de participar no seu programa. Um prazer enorme. Quanto ao que você me pergunta sobre a questão da Covid, olha, eu acho que o afastamento social ele surtiu um efeito, né, no sentido de conseguir achatar a curva de pessoas contaminadas e assim permitir que em alguns estados a gente evitasse o colapso. A gente vê que em alguns locais, como em Manaus e no próprio Rio de Janeiro, houve uma dificuldade em se ter leitos hospitalares e assistência médica para toda a população que passou a necessitar de cuidados mais intensivos, né? Vale lembrar que uma boa parte das pessoas que têm contato vai ter uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas mais leves, não vai ter uma forma mais grave, ainda bem. Porém, uma parcela das pessoas precisa de cuidados intensivos, seja de leito de hospital geral, seja de leitos de UTI. E isso sobrecarrega o sistema. A consequência disso, pelo menos pelos estudos que eu tenho visto, é que funcionou tão bem que nós não tivemos contato com o vírus. Então, para que você tenha uma ideia, eu vi um estudo na Baixada Santista, um estudo na região de praia de São Paulo, pegando Santos, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, São Vicente, que são os municípios maiores. Uma amostra de 2.800 pessoas avaliadas de forma representativa da população. Então você sorteia um número de pessoas para você ver se ela teve contato com o vírus através do exame de sangue de sorologia. A gente encontra anticorpos que combatem o vírus. E esse estudo, né, de todas essas cidades principais da Baixada encontrou uma taxa de prevalência de anticorpos de 2,5%. É bastante baixo, ou seja, mais de 97% das pessoas não tiveram ainda contato com o vírus. Esse estudo é recente, deve ser de 2, 3 semanas atrás. Outro estudo, esse sequencial, que foi feito pela Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, eles fizeram uma coleta de 500 amostras por cidade, foram 9 municípios gaúchos, 4.500 pessoas examinadas, e aí, de forma sequencial, começo de abril, final de abril, começo de maio, eu não sei se saiu uma quarta medida, mas me chamou muito a atenção a baixa prevalência de anticorpos na população gaúcha. Então, dando no começo de abril praticamente zero. E para o final, na última medida que eu não vi, como eu disse, se houve uma nova medida, próximo de 2,5%, quer dizer, muito baixo. Manaus, se não me engano, se falou em 10%, com toda essa consequência para o sistema de saúde pública. E aqui em São Paulo, onde eu estou, 5%. Quer dizer, muita gente não teve contato. Eu penso em algumas possíveis explicações. Uma delas é que, apesar das especificações do teste, ele não entregue um resultado conforme especificado. Então, ele não consiga detectar os anticorpos. E aí é um teste de má qualidade, um teste, enfim, que ainda não foi aprimorado. A outra possibilidade é que a gente não sustente a imunidade, né? A gente tenha contato com o vírus, mantém a imunidade por algum tempo, mas depois de um tempo a gente não mantém os anticorpos contra o coronavírus, o novo coronavírus. Mas o mais provável é que a gente não tenha tido o mesmo contato, né? Então, nesse sentido, traz uma preocupação que é a seguinte: a preocupação econômica é legítima, é absolutamente legítima,
Porque, como disse o ministro Nelson Tait, ela não é dissociada da saúde, né? A saúde econômica, o fato da pessoa conseguir se sustentar sua família, isso traz saúde física e mental. E a gente, obviamente, se preocupa com as pessoas de mais baixa renda, que não têm reservas e que não podem ficar indefinidamente dentro de casa, indefinidamente sem trabalhar e sem ter o seu sustento. O Estado, né, o Estado brasileiro, ele tem contribuído com essas parcelas de R$600, porém são 3, e evidentemente isso trará consequências para todos os cidadãos brasileiros, no sentido de endividamento do Estado e de provável dificuldade do Estado a arcar com seus compromissos. Então é uma medida emergencial necessária, absolutamente necessária. Provavelmente não vamos ter condições de repetir isso por muito mais tempo. De forma que eu digo isso para salientar que uma abertura inteligente, controlada da circulação de pessoas é necessária, né? É necessária para que a gente preserve outros aspectos da saúde. Outra questão que o ministro Nelson Tais, como oncologista, trouxe é que nós estamos adiando tratamentos. Ele deu o exemplo da área dele. Né? Pessoas que estavam fazendo quimioterapia, deixaram de fazer quimioterapia, ficaram com medo de ir aos hospitais, ou mesmo foram orientadas a evitar a circulação entre outras pessoas e no ambiente hospitalar. Porém, isso pode fazer a doença evoluir, e às vezes evoluir até um estágio absolutamente sem volta. De tratável, a doença passa a intratável. Pessoas infartando, que ficam com medo de sair. Eu tenho pacientes meus que têm quadros de crise que estão com medo de ir no hospital, por conta da forma como a gente está comunicando. A gente está comunicando para as pessoas ficarem em casa. Mas tem um vírgula, mas se você tiver uma emergência médica, você deve procurar ajuda imediatamente, para evitar um mal maior, para evitar que a doença progrida ou que você possa ter um óbito. Então a gente tem chance de ter óbitos, infelizmente, por outras causas que não a Covid. Tenho amigos que trabalham no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e virou uma referência em Covid. Só que veja, eu estudei lá, fiquei lá mais de 10 anos da minha vida, bem mais, e aquilo lá não é um hospital vazio, ponto. Não existem leitos vazios no SUS. No momento que nós paramos tudo, deslocamos a população que estava sendo atendida para casa, nós deixamos de dar assistência a pessoas doentes que estavam ocupando aqueles leitos e aquelas vagas de tratamento. É necessário também a gente pensar no entorno. Então todas essas coisas trarão consequências importantes para o país e para a saúde das pessoas. Eu me preocupo com a abertura, mas eu me preocupo porque a gente tem essa baixa prevalência de defesa de anticorpos contra a Covid, porém eu acho que a manutenção da economia parada também terá consequências na saúde. Terá consequências muito importantes na saúde, inclusive na saúde mental, que é a minha área. Nós vamos ter mais depressão, mais ansiedade, mais suicídio, estresse pós-traumático, luto prolongado virando uma depressão. Então todas essas coisas a gente precisa levar em conta nessa equação. E assim, o fato de nós termos só 5% de pessoas com imunidade, até que a gente tenha uma vacina, nós temos o risco de ter novos picos, de ter novos ciclos de pico de agudização do contágio, de ter pessoas doentes, muito doentes, ocupando os leitos. Nós não estamos livres disso. É um equilíbrio muito difícil. Os cuidados que as pessoas têm que ter: higiene, lavar as mãos, evitar contato sempre que possível, manter o distanciamento social inteligente, de uma maneira que equilibre necessidade de circulação, necessidade de acesso à saúde, necessidade de trabalho, de produção, mas mantendo as medidas de higiene. Eu acho que a gente não volta ao patamar anterior. Então, a utilização de máscara é mandatório, utilizar máscara o tempo todo, lavagem de mãos, cuidados ao entrar em casa, trazendo as roupas, os sapatos, enfim, toda a indumentária que nós usamos, tentar fazer com que isso vá direto para a lavagem, ter ambientes contaminados e ambientes limpos. Eu acho que esse é um cuidado fundamental. Obrigado, Celeste, um grande abraço e um beijo para você. Obrigada, doutor Rafael. Um abraço carinhoso e eu quero vê-lo mais vezes aqui em Celeste Maria Recebe. Agora, um minutinho, dá um minutinho só para mim.
Nós já voltamos. A Nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A Nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da Nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos. Investimento seguro. Modal. Banco Modal. Investimento seguro.